O autor João Cabral de Melo Neto nasceu em 9 de janeiro de 1920 e consigo trouxe a modernização da sensibilidade poética, se destacando entre outros poetas por narrar seus poemas de forma racional e equilibrada. Seu perfil literário contribuiu intensamente na língua portuguesa, por suas obras retratarem a natureza humana e como ela influencia o mundo de muitas formas, muitas vezes negativas e de forma dramática. O modo em que retratava estes temas em suas obras geravam nos leitores dúvidas e assuntos dramáticos, o que fazia com que os leitores buscassem por conhecimento, para entenderem as metáforas paradoxais de suas obras. Isso fazia com que seus leitores ficassem ricos em conhecimento e se apaixonassem cada vez mais por suas obras. João Cabral trazia aos seus leitores obras que traziam experiências únicas, trazendo aos seus leitores a imaginação das histórias que eram contadas em suas obras, levando uma experiência real e sensorial, como se os leitores estivessem dentro da obra e sentissem cada detalhe que era descrito nos versos, e imaginassem exatamente como estava escrito. Isso o diferenciava, João e seu perfil literário de sua época. O enredo da obra começa quando Severino, cansado de tanto trabalho duro que faz na Caatinga, ele planeja sua viagem no sertão nordestino, até a cidade do Recife. Sem noção por qual caminho ele seguir, ele percebe que há um rio e decide segui-lo, sendo o rio seu guia para a tão sonhada ascensão. Então ele começa a seguir o rio Capibaribe, que dá a direção ao rio que leva para as margens do mar, onde ele pensa e sonha que vai ter uma vida melhor. Ao percurso do caminho ele percebe que há dois homens caminhando juntos, carregando uma pessoa morta, defunto. Ele pergunta: a quem estáis carregando, irmãos das almas? Embrulhado nessa rede, dizei que eu saiba. Há um defunto de nada, irmão das almas, que há muitas horas viaja à sua morada. E sabeis quem era ele, irmãos das almas? Sabeis como ele se chama ou se chamava? Severino Lavrador, irmão das almas. Severino Lavrador, mas já não lavra. Eles falam que estavam indo para Toritama para enterrar o corpo. Então Severino tem uma ideia e pede para assumir uns de seus lugares para um deles repousar. Depois disso ele vai para a cidade e encontra uma rezadeira. Depois de todo o percorrido, ele pergunta para a rezadeira se pode descansar naquela cidade e procurar por um emprego. Ela diz: Severino, emprego por aqui é só aqueles ligados com a morte. Então, sem mais opção, ele decide continuar a sua jornada, para a sua triste jornada. O rio seca e ele perde um pouco da esperança. Mas ao decorrer do caminho ele se depara com muita vegetação fértil e ele diz: eu já encontrei o meu lugar. Eu não preciso ir mais para a cidade. Ele percebe que não há ninguém, então ele percebe que todas as pessoas estão em um velório. Então ele assiste ao enterro da pessoa. Severino, com tudo isso, decide ir para Recife, para a cidade. Ao chegar na cidade ele se depara com dois coveiros falando: o dia de hoje está difícil, não sei onde vamos parar. Deviam dar um aumento, ao menos ao este setor de cá. As avenidas do centro são melhores, mas são para os protegidos. Há sempre menos trabalhos e gorjetas pelo serviço. E é mais numeroso o pessoal. Toma mais tempo enterrar os ricos. Então o outro coveiro fala: pois eu me daria por contente. Se me mandassem para cá e trabalhasse no de Casa Amarela, não estarias a reclamar de trabalhar no de Santo Amaro. Deve alegrar-se o colega, porque parece que a gente que se enterra no de Casa Amarela está decidida a mudar-se, toda para debaixo da terra. José, ao ouvir as palavras, se dá conta que sua vinda foi em vão para o Recife. Então, ele perde a esperança de viver com tudo isso. Ele decide ir para as margens do rio e se depara com uma pessoa, seu José, referência a Pai de Cristo. Os dois falam sobre a vida dura até certo ponto. Severino fala para José: seu José, mestre Carpina, que diferença faria se em vez de continuar tomasse a melhor saída? Há de saltar, numa noite, fora da ponte da vida? Ao decorrer da conversa, chega uma mulher lhe dizendo: compadre José, compadre, que na relva estáis deitado, conversais e não sabeis que vosso filho é chegado? Estais aí conversando em vossa prosa entretida, não sabeis que vosso filho saltou para dentro da vida? Saltou para dentro da vida ao dar seu primeiro grito. Estais aí conversando, pois sabeis que ele é nascido. Com tudo isso, ficam felizes com o nascimento do menino. Nisso, chega José e fala para Severino sobre a pergunta que ele havia perguntado há algum momento e ele fala para ele: Severino, retirante, deixa agora que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia.
Se não vale mais saltar fora da ponte da vida. Nem conheço essa resposta, se quer mesmo que lhe diga. É difícil defender só com as palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que vê, Severina. Mas se responder, não pude a pergunta que fazia. Ela, a vida, a respondeu. Com sua presença viva, e não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida. Mesmo quando é assim pequena a explosão como a ocorrida. Mesmo quando é uma explosão como a de há pouco franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Com as palavras de José reflete sobre a situação e logo volta a esperança que muda a perspectiva da vida de Severino. Gênero dramático. O livro de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, nos mostra que é um poema trágico, que apresenta um alto de Natal pernambucano, pelos momentos em que o personagem Severino tem uma vida severa, uma vida dura, cheia de dificuldades, em busca de uma nova vida, condição de vida melhor. Faz que essa história seja relacionada à morte e à trajetória de Severino, e o desenlace da história. Percebemos que os textos são voltados à encenação, por exemplo, peças de teatro, cinema e novela. A estrutura nos mostra que o texto é narrativo, por causa do enredo, tempo e espaço. Percebemos isso ao ver a trajetória de Severino. Não tem narrador, ela é contada de forma indireta, ao ver nos diálogos, falas e das ações de Severino e de outros personagens. O Severino nos mostra que é um personagem plano, que representa outros personagens e outras pessoas. Tudo isso mostra que é um gênero literário, gênero dramático.